Fala, rapaz, e tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Pedroca. Eu sou Mais Pedroca e novamente eu estou aqui com o Dragão do Espaço. Oh, damn! Oh, Roxinho! E aí, velho, como é que você tá? Let's go, tô mais bem ainda por causa do assunto que a gente vai falar hoje. Ah, maluco, eu já queria falar desse assunto há mais tempo, é um assunto pedido pra caramba. E eu achei extremamente justo que a gente fizesse com um cara que o nome é Dragão do Espaço, tá ligado? Pertinente. Então hoje a gente vai falar de dragões, velho, dragões. Essa vai ser uma série de 2 videozinhos. Dragões cromáticos e dragões metálicos. Them Evil, Them Good. Them Evil, Them Good e também o meio termo, que é meio cinza. E a gente vai falar, então, hoje sobre os dragões cromáticos, né? Então esse é o vídeo que a gente não vai falar de um cenário específico, a gente vai tocar em Skyfall, mas não é a ideia, a gente vai falar sobre dragões no geral. Então, cara, a primeira coisa que eu queria perguntar pra ti é, pra você, qual que é uma boa definição, em poucas palavras, de o que é um dragão numa campanha de RPG? Cara, se eu fosse botar em keywords, Boa. famosas keywords, seria tipo poder, luxúria e, quem sabe, deturpação. Caralho, tá. É. Poder, luxúria, deturpação. Talvez meu Dark Fantasy nervo tenha dado uma... Exatamente, ele tenha pego assim. Mas, cara, mas faz sentido, velho. Sim. Faz sentido. Porque, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente fala de dragão é que eles são duas coisas ao mesmo tempo. Ele é uma besta. Sim. Isso é bem importante. Ele é uma besta, ele é uma criatura natural, monstruosa. Sim. Mas ele é inteligente. Sim. Normalmente inteligente pra caralho. Pra caralho, é. E atemporal. Praticamente atemporal. Praticamente Que atemporal. Que pra mim é onde entra a deturpação da parada. Que tipo assim, o que acontece com uma pessoa que tem um poder inacreditável e vive durante 3.000 anos? Exato. Sabe? Exato, Tipo, é. o que que... Sabe, eu fico pensando... Beleza, durante os teus 100 primeiros anos, tu tem, tipo assim, uma boa ideia do que te dá prazer, do que tu gosta dessas coisas. E quando tu perder a graça? Porque essa é uma... Essa é a parada. É uma constante, né? Exatamente. E assim, a gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente lê a descrição dos elfos tipo, do D&D, e tem um pouco disso. Cara, você vive, tipo, 200 anos, 300 anos. Você não vai perder tempo com as frivolidades dos humanos. Tipo, você não tá preocupado com isso. Um dragão, cara, vive 10 vezes isso, sabe? Tipo, Sim. 20 vezes o que um elfo vive. Pra onde que ele vai levar esse desejo que ele tem por tesouros e coisas parecidas, sabe? Sim. É, tipo, às vezes é só essa parada, sabe? Tanto que... Imagina, né? Os dragões que a gente conhece mais, assim, o que eles fazem? Eles conseguem esse símbolo de poder inestimável Sim, com certeza. e dormem nele. E, tipo, é isso aí, sabe? E Tipo, é isso aí. eles sabem que gastar não vai dar porra nenhuma. E eu fico pensando assim, será que eles não dormem nele justamente por causa que isso atrai gente? Pois é, talvez, né? Talvez Ou tenha essa vibe de que, tipo, cria-se uma necessidade, cria-se uma lenda. É. E tem a ver com isso, né? Acho que uma coisa super legal quando você for considerar um dragão na sua campanha é pensar que ele normalmente acompanha um nome, uma lenda, Sim. um Cara, conto. o próprio Hobbit já ensinou isso bem pra caralho. Exatamente, cara, Sabe, tipo, quando o Bilbo chega lá pra falar com o Smaug, uma das coisas que interessa o Smaug é... nomes, diga eles, sabe? Exatamente, Eu quero saber exato. O que tá Eu rolando, quero saber, e eu quero saber o que falam de mim, né? sim. Uma coisa que é muito interessante quando você for introduzir um dragão numa campanha de fantasia medieval é você introduzir lenda sobre ele, um nome Sim. sobre ele, a sombra dele, né? Sim. Acho que... Isso é uma coisa que eu me orgulho bastante quando a gente fez a campanha da Forja. Da Forja Infernal, em que vocês tinham o Estalar Alado, né? Estalar Alado, Ele era um nome, ele aterrorizava um local e vocês sabiam da presença dele muito antes de ver ele. Se a mera existência de um ser tão poderoso quanto um dragão é uma parada que cria um ecossistema em volta dele. Cara, com certeza. Isso é uma coisa que o Balbi fala muito bem quando ele fala de Hexcrawl, quando ele fala de Old School, em que uma criatura poderosa como essa vai modificar muitos quilômetros à distância, né? Sim. E mesmo quando a gente pensa, cara, pensa Shadowrun, por exemplo, em que a gente tem dragões, Sim. né? E muitos dragões são líderes de corpos, tá ligado? Sim, claro, E eles modificam todo um ecossistema em volta deles, inclusive político. E literalmente também, né? Porque, tipo, Hualpa, por exemplo, fez arcologia lá Exatamente. do Brasil. E modificou o Brasil pra, tipo, Amazônia de novo, tá ligado? Sim. Então, por exemplo, quando você for... né? Ajuda nós, Hualpa. Ajuda nós, Hualpa. Hualpa, please. Inclusive, quando você for pensar em um dragão próximo na campanha, por que você não pensa, talvez, nos nobres que dão parte do seu dinheiro pro dragão, ou o dragão não tá interessado nisso, ele quer saber em quais são os feiticeiros que nascem nos reinos, e todos os feiticeiros têm que ser levados pro dragão, porque o dragão treina eles. Sim. Então, tipo, em algum momento vai existir uma luxúria. E acho que aí a gente entra na segunda keyword, né? Sim. Qual que é a luxúria do dragão? Qual que é a luxúria do dragão, né? E lembrando que também essas coisas eu acho que elas são muito misturadas até com, tipo, por exemplo,
A gente é muito imediato, né? Humanos, nós somos muito imediatos. Eu digo fora do RPG e tal. Justamente por causa que a gente tem um tempo de vida extremamente limitado. A gente vai viver e Tipo, você não vai aguardar 10 anos pra, tipo, uma coisa. Sim, exato. Muito distante. Muito menos tu vai aguardar 100 anos pra fazer uma lente. Tipo assim, um dragão ele pode efetivamente olhar e falar: eu vou estabelecer uma parada aqui e eu vou ver o resultado disso daqui 3 gerações. E tudo bem. Eu vou sentar aqui e esperar. Exato. Durante 3 gerações, sabe? Tipo... Então, assim, tipo, nada impede, por exemplo, de quando você for montar o seu personagem, o seu feiticeiro de, tipo, sangue dracônico, ele talvez seja fruto de uma coisa dessas. Sim. Tipo, 4 gerações atrás, o dragão visitou uma vila, se apaixonou por um, tipo, humano, começou a flertar com ele e não sei o que, teve um filho, desse filho apareceu órfão numa outra vila. Tipo, Sim, ele foi plotando pra poder espalhar a sua, tipo, influência, sabe? Sim. E que, tipo, cada pedaço do plano dele levou e, sei lá... Sabe? Tipo, daqui 10 anos eu venho aqui de volta e vejo como é que tá. E eu, exato, agora eu tenho que interferir. Tem um jogo chamado Hades. Tem nada... Eu vou tangenciar um pouquinho nisso, Não, mas tipo, tem um jogo bom. chamado Hades. É maravilhoso, da Supergiant. Confira ele, vale muito a pena. Eu tenho uma tatuagem dele porque é animal. Mas tem uma hora que tem uma conversa que tu escuta do Hades e de um dos empregados dele ali que estão pelo Tartarus, e ele fala justamente isso. O Hades tá puto que ele não tá conseguindo fazer uma parada, ele pega e fala: cara, deu pra ti, acabou. Eu já dei todas as chances que tu tinha, agora eu vou dar um ultimato, porque acabou a chance pra ti. Aí o cara: não, pelo amor de Deus, não faça isso, não sei o que lá. E ele: não, velho, é isso e deu, tu tem 100 anos pra resolver esse problema, senão, foda. Sabe, tipo, aí eu... só 100 aninhos, né, velho? 100 aninhos, né, velho? Aí eu, caralho... O que é 100 anos pra quem já viveu milênios e milênios incontáveis, tá E ligado? o cara desespera, ele fala: puta, fudeu, só tenho 100 anos. Aí eu, caralho... Exato. Não, e isso é muito real, cara. Tipo, se for pra isso, entendeu? Tipo, se for pra poder pensar nisso, acho que você não pode introduzir ele simplesmente como uma besta, né? Tipo, ele é mais do que isso. Sim, ele é muito mais do que isso. Parte da vida tem gerações, assim. Ele esteve lá antes, se pá da tua família aparecer lá ou ser gerada lá. E quando tu chegar lá, tipo, pra falar com ele, tá falando com alguém que viu essas terras antes de serem conquistadas, se pá. Sabe? Tipo assim, talvez tenha uma família que o banner dela é o chifre de um dragão azul, porque muitas gerações atrás o cara conseguiu quebrar o chifre de um dragão azul. Talvez esse dragão azul não tenha morrido, tenha crescido, esperado a cidade se desenvolver pra depois dominar ela, cara, como, tipo, um tirano, sabe? Ou pior, ou ele pegou, quebrou o chifre, deu pro cara e falou: ó, toma aí, estabelece a cidade pra mim. Nossa, sensacional, sabe, velho. Tipo, estabelece a cidade pra mim, pode gerar a lenda que tu me matou, tô de boa. E aí ele vaza, tá ligado? E aí o cara vai estar todo felizão, né? Porra, tem o chifre do dragão, cidade chifre do dragão. 1000 anos depois, tá todo mundo falando: porra, ele é da linhagem que quebrou o chifre do dragão. Aí o dragão chega, só a tua linhagem pode matar ele. Aí o que o dragão faz? Mata a linhagem, porque ele sabe que não. Exato. E aí ele toma a cidade, porque todo mundo vai perder a moral instantanemente. Claro, porque lá, só aquela família, só a linhagem tipo, podia matar. E ele, o plano de 1000 anos dele, dominou o Você vê, cara, e tipo, você gerou uma semente de campanha, velho. A semente de campanha. Em minutos, tipo, nem 10 minutos. E pegando uma característica simples de um dragão. Acho que essa é uma coisa muito massa de pensar em criaturas desse gênero. Elas vão moldar a sua campanha em algum nível. Em algum nível ela vai modificar a sua campanha em um nível grande. Sim. Mas a gente veio aqui hoje pra poder falar sobre os dragões cromáticos. Cara... Quando você pensa... Não, mas é normal, a gente fez uma introdução longa. A gente vai falar sobre outros aspectos quando a gente for falar sobre os dragões metálicos. Mas sobre dragões cromáticos. Em D&D, eles historicamente estão ligados a uma figura, uma divindade, chamada Tiamat. Tiamat. Né? Quase que a gente não pode falar de dragões cromáticos sem falar de tipo Tiamat. É bem possível. Mas... o que define pra ti um dragão cromático, né? A gente tem as 5 cores, mas o que é um dragão cromático? Cara, eu vejo muito como dragão cromático aqueles dragões clássicos de desenho. Sabe? Tá, tipo, de desenho. É uma boa referência, na real. Sim, que também engloba essa figura evil, sabe? Tipo, quando eu penso em dragão cromático, eu penso em mal. Tu pensa num cara, talvez, leal mal, talvez caótico mal, neutro e mal, talvez. Mas é mal, Mas ele é mal, Ele não tem problema com os meios pra poder alcançar um fim. Exatamente, porque isso pra ele ficou há muito tempo atrás. Talvez um dia ele tivesse, mas hoje em dia... Hoje em dia já, tipo, não mais. Então aí entra, talvez, a deturpação. Aí que começa, exatamente. E é muito louco, né? Quando a gente pensa Tiamat é uma deusa de avareza, né? É a deusa não da inveja, da mesquinharia, né? Tem essa do acúmulo excessivo de luxúria. Isso é uma característica da divindade que passa para as outras 5 cabeças, né? Para suas 5 cabeças.
Então, quando você pensa nos 5 dragões, é importante que você pense isso. Eles acumulam tesouro. Eles acumulam tesouro. E não é pouco. Sim. Até porque, tipo, se tu quiser, inclusive, levantar a Tiamat do slumbering dela, né? Da onde ela tá dormindo e tal, acúmulo de tesouro é um dos passos. É necessário acumular uma quantidade abusiva de Sim. tesouro pra que ela acorde. Pra que ela acorde, além de, enfim, das máscaras do caralho a 4 e tal. Acho que essa é uma coisa legal da, tipo, aventura, né? A gente tem algumas aventuras da Wizard, 2, né? Que falam sobre isso. Um livro só. Horde of the Dragon Queen E Rise of Tiamat. Rise of Tiamat. E daí temos The Scales of War, por The exemplo. Scales of War, que daí é a outra- quarta, né? Mas que é uma pegada parecida, Sim. né? Ela também tangencia pra Tiamat como o confronto final. E que a gente tem adversários dragões no meio do caminho, né? Dragões Sim. cromáticos como adversários. E, cara, vamos passar por cada um deles. Tá. Vamos seguir a ordem do livro. Nós estamos com, na minha opinião, o melhor livro sobre dragões que já fizeram. É da 4ª edição. O nome é Draconomicon. Ele é muito superior ao da 3ª edição. Então, se você não concorda, pode falar aí nos comentários. Não vou mudar minha opinião. Que ele é realmente muito bom, porque ele traz uma série de características sobre cada um dos dragões. Inclusive falando características físicas, dos tesouros, do ciclo de Alfabetos. vida, alfabeto dracônico e tamanhos e coisas parecidas. Mas, Roxo, o dragão, né, The Black Dragon, o dragão preto, o tipo dragão negro, em algumas traduções... O que a gente tem sobre o dragão preto? Cara, Vem na tua cabeça, Na me minha machas, cabeça, pau. assim, eu acho que ele é... Cara, ele, pra mim, é aquele... Ele, pra mim, é o Dark Fantasy dos dragões. Tá. Sabe? Se for parar pra pensar. Porque, tipo assim, dragão vermelho é aquele dragão mal épico, gigante. High fantasy pra caralho, High fantasy assim. pra caralho. E o dragão preto, cara, ele é tipo assim... Ele é... Saca? Ele até, tipo, na figura dele já tem um pescoção pra baixo. Sabe? Sim, Tipo, aham. como ele é desenhado, assim, ele já é mais... Ele tem os chifres que vão pra frente, né? Sim, aham. Meio que o pico meio alongado. Sim, ele, tipo, o breath dele é ácido, sabe? Sim, tipo... aham. Ele vive que em já, pântanos, que é né? até um negócio meio alquímico, assim, se for pensar. Muito, não é, tipo, muito. Sabe? É. Então uma- eu penso nele sendo, assim, o mais evil, porque ele é um evil calculado. Tipo, não que Nossa, dragões sim. vermelhos e outras coisas assim não calculem, mas eu acho que eles são mais impossíveis. É diferente. impossíveis. Exato. Ele tem uma coisa interessante do tipo do dragão preto, que o dragão preto, de todos os dragões, ele é o mais covarde. Ele é o que vai evitar o combate Sim. direto e ele vai fazer ótimas emboscadas. Ele é um jacaré, ele Calculista, é é. calculista, ele é uma cobra. Ele Sim. muito provavelmente vai levar os heróis pra um local onde eles vão ter que lutar contra outras criaturas e ele aparece no final do combate. Então, Sim. exatamente por isso, esse cálculo, né, que às vezes é uma forma de disfarçar a covardia que ele tem, assim, Sim. tornam encontros com dragões negros encontros totalmente desbalanceados. Totalmente desbalanceados, claro, porque ele tá Ele vai sempre tentar jogar a balança pro lado dele. pro lado dele. Essa é a brincadeira Essa dele. é a brincadeira. Então, exatamente por isso ele vai ter altos valores de stealth. Isso aparece normalmente em ficha de tipo dragão preto. Massa. E ele tem vantagens no seu lair, né? No seu lar. Covil. No seu covil, isso, no seu covil. E, bom, você já falou do, tipo, breath dele de ácido. Sim. Mas, cara, quais características tu pensa de um lugar que é próximo de um covil de dragão preto? Cara, eu diria catacumbas. Tá, massa. Catacumbas, Massa. assim, com quem sabe as experiências deles guardando as catacumbas, eu pensaria. Pântanos, com certeza. Com certeza. Sabe, Pântanos eu acho que tem muito a ver também. Eu acho que ele não estaria em eu acho que ele não estaria em nada que tá no alto. Eu não acho que ele combina com a fortaleza ou qualquer coisa Eu assim. boto fé. Eu diria, tipo, ou ele tá do lado de Lich, embaixo da terra, nos negócios, tipo, numas ruínas, Sim. numas paradas assim, ou que ele tá nos pântanos, caso a gente estiver falando ali de coisa. Mas eu de, tipo, superfície, né? Sim. Mas assim, eu acho que ele é muito mais lurker, saca? Tipo, Isso é uma coisa massa, assim. No livro, inclusive, ele dá essa características de salas parcialmente submersas. Ah, boto fé. Pra ele sim. poder passar pelas salas e, né, se aproveitar disso. E acho que esse tipo de criatura seria ótimo pros experimentos, tipo um dragão preto, assim. Sim. Então, vilas próximas, por exemplo, teriam as lendas de uma sombra que se desloca nas catacumbas, Sim, né, próximas. Ou até partes da cidade que afundam, porque ele tá cavando as Sim, catacumbas próximas, né? Cidade portuária. Cidades portuárias Cidades em pântanos, portuárias, rios, assim. Pântanos e rios, aham. Então isso traz também uma tipo, característica interessante.
Mas vamos falar agora do oposto. A gente falou de um que tá debaixo da terra. Vou falar do dragão azul, que é conhecido como o dragão das tempestades. Dragão das tempestades. Raios e trovões. Raios e trovões. E, cara, eles são talvez um dos mais arrogantes, um dos mais orgulhosos dragões, né? Sim. A gente encontra um no começo da aventura de Rise, né? Sim, a gente encontra o Leniton. O Leniton, que precisava um baita nome pra esse dragão azul. Baita nome pra um dragão azul, sim. E ele tá lá. Eu acho que ele é meio descaracterizado nessa aventura, sinceramente. Eu não gosto dele nessa aventura aí. É verdade, é verdade. Porque, tipo assim, quando eu penso em dragão azul. Quando eu penso em dragão azul, cara, tipo assim, foi isso que tu falou. Ele, tipo, é arrogante, assim, ele é cheio de si, né? Tanto que se tu for ver a imagem, tipo, de um dragão preto, por exemplo, tu vê que ele é esse negócio torto. Sabe, tipo, quando ele tem uma cabeça pra baixo e tal, ele não ocupa espaço. Dragão azul, cara, o dragão azul ele tá aberto, a asa, tipo, aberta até lá em cima, e a cara dele tem um chifrezão pra cima, mostrando que até, tipo, o próprio chifre dele, tipo, avança no espaço pessoal das pessoas. Tipo, a própria característica física do, tipo, dragão propõe isso, né? Ele é um dragão, tipo, altivo, poderoso, arrogante, orgulhoso. De novo, tempestades, né? Que é um negócio que sabe? Verdade. Uma tempestade, ela não é centrada num lugar, a tempestade espalha ela, e ele é assim também. Então as próprias asas dele, esse arco das asas dele é maior, assim, não é tão, tipo, fino quanto as asas de um dragão preto, por exemplo. Sim. Sabe? Então, tipo, Então, quando eu vejo um dragão azul, quando eu penso um dragão azul, eu penso que ele é o mais chato de toda a ordem, por exemplo. Cara, com Por certeza. isso que pra mim não faz sentido ele estar lá, sabe? Sim, tipo, ele foi ordenado a fazer uma parada, série, tipo, meio nada a ver, assim, né? muito banal, assim, sabe? Tipo, eu imagino que ele seja o tipo de coisa que tu fale, a gente tem que se preocupar com uma cidade, Não, sabe? Tipo, a cidade? Quem que vive lá? Humano, sabe? Tipo, exato. Sabe, ele tá muito acima, né? Ele tá muito acima. E ele tem essa coisa de, tipo, existe uma cadeia alimentar, nós nos alimentamos do resto. Foda-se você. Existe uma cadeia alimentar, nós somos o do topo. Exato. Inclusive, dragões azuis, eles têm a preferência de, tipo, terrenos próximos da costa. Então, isso é uma coisa que aparece concretamente, porque ele procura, na verdade, uma região com mar, né? Uma região costeira. Sim, massa. Então... E, bom, ainda sobre, tipo, dragões azuis, eles têm uma coisa que, normalmente, eles vão... Aí sim, esses são os caras que vão ter aquele castelo no topo da colina, que vê o tipo, desfiladeiro pra água, que tá vendo aquele local bom de jogar um corpo, sabe? Sim, Ele é quase... Eu diria que ele é o mais similar ao Smaug. Massa. Ele é o mais similar ao Smaug, tipo, mais que um dragão vermelho. Talvez, mais que um dragão vermelho que o Smaug tipo, em relação a D&D, né? Lógico. Sim, D&D. Em relação a D&D, eu diria que o dragão azul é o mais, assim, é o que mais puxa da ideia de, tipo, vou sentar aqui, eu vou ver, sabe, tipo, eu comando o que eu vejo aqui, sabe, tipo... E isso é uma coisa massa, porque dificilmente um dragão azul vai se esconder atrás de um nobre, a não ser que ele tenha um plano a longa distância muito bem feito. Sim, muito bem feito. Isso é legal, porque naquele exemplo que a gente deu, o dragão azul toparia dizer que ele morreu? Sim. Porque, cara, são só, o quê? 200 anos? Sim, exato. Tipo, ele não vai ter que lidar nada com isso também, né? Exato. Ele tipo, quebrou o chifre, deu ali e falou... Leva. Depois a gente vê outra coisa, tipo... pra fazer. E o legal de tesouro do tipo dragão azul é que o dragão azul ele vai sempre preferir tesauros. Tesauros. Que são visualmente incríveis, assim. Tipo, que tu olha pro tesouro e tu tem, porra, caralho. O maluco tem um pônei de ouro de 3 quilômetros, sei lá. Mas é de uma parada absurda, assim. Sim. Né? De novo o Smaug, né? Tipo, o que o Smaug se fudeu contra foi justamente uma estátua de, né? Pelo menos no filme. Foi uma estátua de ouro. De ouro, exato. Não, Uma... realmente, tipo, essa é uma coisa que chama a atenção dele e que tu pode usar a favor na tua campanha, sabe? Talvez os heróis descubram um artefato antigo que não sei o que dá pra uma câmara de ouro, por exemplo. Cara, isso pode chamar a atenção de um dragão azul, né? Que, pô, finalmente me encontraram e não sei o que. Esperei 300 anos pra que alguém encontrasse, porra. Mas foi mais cedo do que eu imaginava. Foi mais cedo que eu imaginava, exato. Então essa pode ser uma coisa interessante. Dragões verdes. A gente vai falar dos dragões clássicos, né? A gente não vai falar aí de outros dragões. A gente vai falar só dos 5 desse podcast. Mas o dragão verde, ele é conhecido por ser talvez um dos mais... o que troca mais com criaturas humanoides, né? Ele é o que tá mais próximo. Sim. Ele também é conhecido como o dragão da floresta, né? O The Forest Dragon. Talvez ele não seja o mais poderoso ou destrutivo, mas eles são mais, assim, instintivamente deceptive, sabe? Deceptive. Sim, tipo, agora a gente tá falando das outras partes do espectro, né? Exatamente. A gente falou do preto, que é um dos extremos, do azul, que é o outro dos extremos, e agora a gente tá falando da galera que tá aí no meio do espectro de cor, que
consequentemente, justamente fica mais deceptivo, porque tu não consegue bater o olho e dizer exatamente o que tá acontecendo. Ele tem essa vibe do caçador que aguarda, que planeja, que, sabe, negocia de maneira ordeira com humanos e não sei o que, só pra depois capturar aquele cara naquela caravana. Sim. Ele tem uma outra pegada, assim, né? Sim, Ele tem uma, tipo, outra vibe. E isso também gera uma das coisas mais difíceis de lidar com o Dragão Verde, que é a presença dele é aterrorizante, mas ele tá negociando de maneira pacífica. Pacífica, sim. É provável, então, que esteja tudo bem. Sim, é provável que esteja tudo bem. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Pode ser que, tipo assim, pra ti, fique tudo bem. Sabe que tu pode fazer uma negociação com o Dragão Verde Sim. que vai, em 200 anos, ser só positivo pra tua vila. Exatamente. Mas daqui a 200 anos, ele vai dominar a tua vila. Mas tu garantiu, sabe, gerações de paz por proteção de um dragão verde, sabe? Só que tu, na hora que tá fazendo isso, tu sabe disso. Sabe? Tipo, ele sabe, cara, exatamente, eu é claro. vou destruir tudo depois. Mas, assim, tipo, o que te interessa? Tu já vai estar morto faz tempo, sabe? Tipo... Sim. Então, isso, cara, isso é muito louco. Tu calcula, assim, tu... Sabe, tipo, tempo não é um problema. Relaxa. Tu quer passar uma vida boa? Tranquilo. Pode ter uma vida maravilhosa. E é muito legal porque, assim, como o Dragão Verde ele tá em florestas e bosques, é muito comum de estar próximo de civilizações, né? Então, essa é uma coisa importante. Tipo, cara, como é que aquele nobre tá conseguindo tanto recurso? Tipo, o cara apareceu do nada. Sim. Que porra é essa? Os caras que estão indo, tipo, patrulhar a floresta pararam de ser atacados e estão voltando intactos. Tipo, cara, tem alguma coisa muito errada. Tem uma coisa aí. muito errada. Talvez seja o Dragão Verde, né? Talvez seja o Dragão Verde, isso é uma coisa que chama bastante atenção. E aí a gente já fala um pouco do covil dele, né? Ele vai preferir florestas, ele vai preferir essas coisas. Lugares arbóreos. Arbóreos, exato. Lugares que combinem com sua cor. Cor. Cor das escamas. Isso é uma coisa importante. Normalmente ele vai procurar locais que tenham árvores grandes, que tenham uma certa imposição, assim, porque daí ele acaba aparecendo no meio disso tudo, né? E desaparecendo quando ele quer, né? E desaparecendo quando ele quer, com certeza. Cara, tem uma coisa que eu acho bem interessante do, tipo, dragão verde, especificamente, é que ele é um dragão que, por exemplo, mantém muitas moedas no tesouro dele. Por quê? Porque ele usa pra poder bribe, pra poder pagar ou coisa, como é que chama isso? Então, pois é, eu esqueci. Extorquir? Não, mais ou menos. Não, Ele tá negociando e pagando pro cara, e aí o cara faz um favor, tipo, pra ele. Então, ele é um dragão que, por exemplo, talvez não tenha muitas gemas ultra valiosas, mas ele tenha muita moeda. E ele cata moeda e usa essas moedas pra poder comprar mercenários, comprar favores. Informações. Então, ele é mais ardiloso nesse ponto, assim, né? Politicamente ardiloso, sim, sabe? Ele joga pelas nossas regras. Ele olha e fala, se eu abusar das regras que vocês botaram no mundo, eu posso acabar com vocês. Enquanto, digamos que os outros dois, eles olham pra ti e falam, não, tu não vai jogar pelas tuas regras, tu vai jogar pelas minhas. Sim. Isso aqui é o que a gente vai fazer, sabe? E aí eles dão o plano deles. Mas nós temos agora o que talvez é o mais icônico dos dragões. Definitivamente o mais icônico dos dragões. O dragão vermelho. O dragão vermelho. Cara, o dragão vermelho acho que... Red Dragon. Cara, quando a gente fala de D&D, a gente fala dele, né? Sim. Tipo, Dungeons and Dragons, a galera automaticamente pensa em Red Dragons. Sim. Né? Os dragões que tinham nas capas antigamente eram dragões vermelhos. E essa característica é uma característica muito marcante, assim. Acho que... os mais selvagens dos dragões. Eles sempre foram, acho que, iconicamente, os dragões com nível de dificuldade mais alto no livro do monstro básico. Né? Sim. Acho que isso eu não lembro ao certo se isso mudou na quinta edição, mas a ideia é que ele é talvez o pináculo, né, dos dragões. Ele fica o maior, o mais pesado, tudo isso acontece em relação aos dragões cromáticos. Sim. Então. E ele é, de novo, essa parada do mais selvagem e tudo mais, que acho que é por isso até que boa parte como é que é quando, tipo, alguém tem uma reputação? Que é uma parte da reputação dele se fez. Que é justamente, tipo assim, cara, se a gente vai lidar com um dragão vermelho, tipo assim, a gente vai ter poucas palavras e muito combate, provavelmente. Provavelmente. E ele não vai, assim, aliviar na mão e aí depois querer conversar com a gente. Tipo, a gente vai chegar lá e moscamos, meu irmão. Assim, exatamente. O dragão vermelho, ele tem essa soberba de achar que ele é maior do que qualquer outra criatura, justamente porque provavelmente ele é maior do que qualquer outra criatura, justamente entendeu? porque ele consegue peitar ela em combate físico e ele vai fazer. E se for necessário em combate mágico, ele também vai fazer. E se for necessário em negociação, ele também vai fazer. E isso torna ele um dos maiores oponentes para campanhas que envolvam dragões, né? Não é totalmente absurdo você colocar que uma certa comunidade humanoide tenha medo de um grande dragão. E esse dragão seja uma porra de um dragão vermelho que mora em um vulcão próximo, por exemplo. Sim. E que talvez até ele controle o quanto que o vulcão explode. Sim. E aí ele negocia a paz com as vilas próximas desse jeito.
Então, assim, sempre que você pensar em um dragão que ele vai estar, tipo, aterrorizando locais próximos pra poder mostrar todo o seu poder, cara, é um dragão vermelho. Exatamente. Eu fico pensando nessa parada, aterrorizar uma keyword boa pro dragão vermelho, assim. Ele é o tipo de dragão que eu não consigo imaginar fazendo coisas que nem o dragão verde faria. Não, de tipo maneira assim, alguma. ele faz um acordo e as pessoas ficam tranquilas, sabe? Tipo, ainda assim eu fico imaginando as pessoas pensando, cara, é um dragão vermelho igual, sabe? Tipo, eles são extremamente territorialistas, voláteis. Acho que volátil é uma palavra interessante. Porque isso também significa que ele pode ser facilmente provocável. sabe? Tipo, que ele provavelmente, assim, alguém invadiu o território dele, ele vai lutar contra essa pessoa. Por mais que ele esteja protegendo a vila, uma vila, tipo, que ele negociou isso aí, eu não acho que ele teria pena de, tipo, destruir um pedaço da vila pra livrar. Claro que não. Sabe, ele destruiria e falar, cara, eu livrei vocês de um perigo muito maior, morreu metade de vocês, isso é problema de vocês. Exatamente, exatamente. Sabe, tipo... Então, assim, isso, quando você for pensar em colocar um dragão vermelho na sua campanha, pense que você vai estar colocando um pináculo. Ele é um ponto de referência muito forte, inclusive pra poderes, né? Dificilmente você vai conseguir botar um gigante próximo, dificilmente você vai colocar um mago poderoso até. O dragão vermelho provavelmente vai querer matar esse mago antes que ele se torne um mago poderoso. Então, todas essas características têm que ser pensadas, né? Até assim, quando você for pensar em um feiticeiro dracônico vermelho, por exemplo, cara, é bem provável que ele talvez tenha um pouco dessa coisa dessa volatilidade, assim. Não talvez essa soberba, porque ele vai ser um personagem chato, mas essa coisa de ele é volátil, o sangue dele é quente, sabe? Sim, eu fico pensando muito, tipo assim, Diablo, por exemplo. O Diablo sempre volta. Ele não é o mais forte deles. Nesse caso aqui o dragão mas ele sempre volta. Mas tipo assim, então fica pensando nisso, nessa parada de tipo de alguém com Unbreakable Will, sabe? Cara, eu não vou desistir, eu nunca vou desistir. Sabe, só que é um dragão vermelho, pensando. Eu nunca vou desistir. Exatamente. Deu violento. E uma característica interessante do tesouro predileto dele é que ele, na verdade, tem como tesouro predileto o principal dos outros tesouros. Tipo, tu valoriza essa porra desse anel, eu quero essa porra desse anel. Isso aí é meu. Isso é meu. Aquela espada que tá há gerações naquela vila próxima, eu quero aquilo, eu vou pegar aquilo. Sim. Esses aventureiros com itens lendários, é esses que eu vou caçar. Então, é provável que, assim, ele acompanhe lendas, né? Porra, surgiu a lenda de um grande cavaleiro montado em um cavalo com um escudo mágico. Porra, esse escudo mágico seria uma ótima adição ao meu repertório, exato. Então, ele é legal de tu colocar como um oponente a longa distância pros personagens que contam muita vantagem sobre si, né? Sim. É legal começar a aparecer isso, assim. Talvez eles estejam na taverna um dia e um bardo fala, pô, cara, ó, queria sentar com vocês e conversar. Eu gostaria que vocês fossem embora porque atrás de vocês vem essa lenda sobre esse item e tem um dragão vermelho que mora aqui perto. Sim. Imagina se, tipo assim, que loucura se fosse, tipo... se ele fosse eventualmente se livrando dos itens. Sabe, se as gerações da família morrem, sabe, ele, agora não tem mais interesse o item pra mim, não tem mais ninguém que se preocupa com ele, então foda-se. Aí vai pro, tipo, ele joga, ele some com o item em algum canto do mundo, assim, sabe? Porque a geração da família morreu e agora pra ele... Isso é massa, ele contrata vários bardos, pros bardos criarem novas canções sobre aquele item. Ele mantém o valor, Ele mantém o valor nas histórias. Mas eu fico pensando, será que vale mais... Colégio Bárdico, esse é massa. Colégio Bárdico dracônico, De lendas dracônicas. Mas será que, tipo assim, será que ele não se preocupa mais... Saca, tipo, ele olha a família, saca, tipo, eu fico pensando nele como alguém que dá muito valor não ao que tá sendo falado pela galera, mas ao que como afeta a família que tá sendo roubada. Eu concordo. Então, eu tipo concordo. assim, quem sabe assim, beleza, todo mundo falando que esse tesouro é foto e tudo mais, mas pra ele não importa muito, porque, tipo, ele sabe o que aconteceu. Exatamente, ele no fundo ele sabe, morreu, exatamente, é verdade. Saca? Mas daí se de repente tem, sabe, uma sobrinha de alguém aleatório que ela decide se aventurar e ela vai atrás do tesouro dele, olha e fala, opa, beleza, agora eu gosto desse tesouro. Agora ele é meu de novo. Sim. E é legal, cara, acho que ele é uma força importante pra você colocar na sua campanha, mas vale a pena sempre pesar, porque talvez você esteja falando de um dragão, cara, usa outros dragões, não só o dragão vermelho, né? Sim. Tipo, às vezes você precisa de uma região, usa outro dragão. Como é, por exemplo, o caso do dragão branco, cara. Acho que... Dragão branco. Ele é um dos menos utilizados, ou ele é utilizado, tipo assim, vou botar um dragão pra galera ver mais ou menos como funciona e bota o dragão branco, porque normalmente é o de nível mais baixo. Sim, engraçado também que ele é o que tem, tipo, ele, sabe, tem a lenda do Ice in Death. Pois é. Saca? Tipo, ele é um dragão icônico, tá ligado? Ele é um dragão icônico, velho. O Ice in Death é um dragão icônico da Sim. 3.5, 3.x, que o Dritz e o Wulfgar, eu acho que é Wulfgar o nome isso, dele, mataram ele e tudo mais, enfim, tem toda novela sobre isso e tudo mais. E é engraçado, porque Dragão Branco, ele meio que perdeu a...
E eu acho que isso veio... E é bizarro, assim, porque eles são tomados como, tipo, criaturas bestiais, completamente burras. Sim. E, cara, estúpidas, e isso não é verdade, nem um pouco. Dragões cromáticos brancos são inteligentes, são tão inteligentes como qualquer outro dragão cromático. Tipo assim, a gente ainda tá falando de dragões. Cara, a gente ainda tá falando de, tipo, criaturas que vão viver 2000 anos, tá ligado? Sim. Tipo, é muito absurdo. Não, fala, desculpa. E aí eles eu acho que são a galera que curte... Eles são o covil do topo da montanha. São. Eles são covil do topo da montanha. Gelado pra caralho. E assim, um monte de, tipo, mamute que desaparece próximo. E assim, o que eu acho irado deles é, tipo assim, sei lá, covil do topo da montanha tal. Que agora é uma geleira, mas antes não era. E por que é uma geleira? Porque ele chegou lá, cara. Ele modificou o clima. Exatamente. Essa é a força de um dragão. Ele bagunçou o clima em volta, cara. Cara, e isso é muito interessante, porque ele acaba se configurando como o topo da cadeia naquele local. Seja em relação ao clima, seja em relação às pessoas, seja em relação ao poder político, porque ele não se envolve com isso. Ele, tipo, vocês montaram uma cidade embaixo do meu covil, beleza. Vocês não estão caçando nada que é meu. De repente morrem uns mamutes. Começa a aparecer... Não, agora vocês foram longe demais. E aí, tipo, qual é a resposta dele? Chega e mata todo mundo? Normalmente é isso que ele faz. Caralho. E exatamente por isso ele é extremamente perigoso. Cara, ele não tá preocupado em fazer perguntas. Sim, Ele não tá preocupado em fazer Talvez perguntas. por isso ele seja considerado não, tipo... Porque assim, os outros provavelmente chegariam lá, negociariam e fariam, tipo, a longo prazo algo que daria dinheiro pra eles. Exatamente. Ele não, ele vai descer ali, matar todo mundo e GG. E até porque, como ele é muito bestial, assim, se ele não conseguiu resolver naquela hora... Não é como se ele fosse ficar planejando aquilo, mas ele não esquece, entendeu? Tipo assim, pô, a vila... Rancoroso. Ele é rancoroso pra caralho. O Dragão Branco é rancoroso pra caralho. E ele tem essa coisa de, tipo, aprender com a caçada dele. Então, dragões brancos jovens caçam muito. Massa. Então, isso é uma característica interessante. Tu quer introduzir um dragão na sua campanha jovem, introduzir um dragão branco é interessante desde que você entenda que ele está treinando para se tornar o maior caçador possível. O que significa que talvez ele entre no grupo que tá indo matar tal dragão. Ele fala, não, beleza, eu ajudo vocês. Sim. Eu preciso aprender como se mata um dragão. Sim. Nada impede de depois ele falar, beleza, tchau. Vocês me serviram. Ele é um maior dos caçadores. Exatamente por isso ele pode respeitar outros caçadores. Irado, isso é uma coisa massa. E o tesouro dele acaba sendo coisas que, assim, vão brilhar como o gelo, que vão criar esse ambiente e que tem muitos dos, tipo, tesouros colocados, tipo, um crânio de uma besta gigantesca. Irado. Ele tem troféus. Exposto, troféus, coisa irado. tipo troféuzão, assim. Sim. Então isso é muito legal. Ele cria esse ambiente na caverna dele também. Que quando você entra, você fala, não, beleza. Aqui tem, e aqui tem um predador fudido. Aqui tem um predador, velho. Fortaleza solitária. Muito Fortaleza solitária. Ele, inclusive, se dá mal com os outros dragões por causa disso. Ele é muito pragmático, né? De querer resolver as situações, tipo, rápido. É A, é B, é B, show de bola, segue. E exatamente por isso ele não consegue manter relações muito longas. Então acho que ele seria o mais perto que tu conseguiria usar, que tem uma cabeça... entre várias aspas, assim, que não pensa, vou esperar 2, 3 gerações e aí... Não. É tipo ele assim, é imediatista. Ele é tão imediatista quanto a próxima refeição dele. Quem sabe dá pra até fazer algumas sementes de campanha, parando pra pensar sobre isso. Alguma coisa tipo assim, a gente fez uma cidade lá, começamos uma cidade lá, aí nós fomos atacados por um dragão branco jovem, e a gente conseguiu se defender, e ele fugiu. E o que a gente fez? Tiramos a cidade de lá imediatamente, porque a gente sabe que ele vai crescer. Exatamente. A gente decidiu sair do território dele pra ver se isso... afasta o... Apazigua, sabe, tipo, dele ter... Assim, ele perdeu a luta, mas ele olhou e falou... expulsei eles do meu território. Então, tá resolvido. Tá resolvido, exato. Sabe, exatamente, tipo... isso é uma coisa importante. Ele tá muito relacionado aos recursos que o território apresenta pra ele. Sim. Né? Então, isso é uma coisa maneira. Se ele tá em um local gelado, ele tem que estar ali porque tem recursos. Se os recursos desaparecem, ele vai pra outro local com recursos. Outro local com recursos, Seja modificando o clima, por exemplo, ele para no topo de uma montanha e começa a congelar tudo em volta, ou pra um local já congelado, né? Irado. Então, esses layers, eles são muito layers mágicos por causa disso, né? Talvez seja um frio não natural, seja justamente isso. Um frio absurdo, assim. Seja justamente isso. E, cara, esses são os dragões cromáticos, os 5 básicos, né? Sim. Dragões cromáticos que existem em Dungeons & Dragons. A gente teria outros dragões pra poder falar sobre. Sim, principalmente do livro do Draconomicon da 4ª edição, que tem... tem muita cor de dragão. E, cara, são 3 autores que a gente gosta muito, né? Sim. Robert Schwab, a gente chama. Sim. O Bruce Cordell e Ari Marmel, que são os autores desse livro e que criaram aí realmente
muitos recursos, cara. Mesmo que Sim. você jogue quinta edição, esse é um livro que vale a pena ter se você pretende fazer uma campanha com dragões. Até porque, tipo, se tu quiser ver até, tipo, existem dragões que são, tipo, de cataclismas. Que eu acho que são meus preferidos. Cara, Catastrophic Dragons, que é, tipo, vulcânico. Blizzard Dragon, e eles trazem esses desastres naturais, assim, sabe? Tudo meio que é movido pelo, se tu pensar, o ecossistema dracônico é o que cria o nosso clima. Saca? Isso é muito legal, louco, isso é muito massa. Ele cria uma outra estrutura de campanha justamente por causa disso, né? Sabe? Se tu quiser fazer uma campanha em volta de dragões, por exemplo, sabe? Tipo, e botar eles no topo, assim, com essas paradas, esses livros são sensacionais. Inclusive, se você quiser montar um cenário em volta de dragões, porque bastante gente fala isso e manda rascunhos disso, vale a pena você ler a literatura que já existe sobre isso e pensar quais são as consequências da presença desses monstros magníficos. Acho que é isso. Cara, muito obrigado por topar gravar esse podcast em cima da hora. Assim, irado, mas pra caralho, todo dia. E onde que a galera pode te encontrar? Rapaz, se vocês quiserem acompanhar minhas live streams, eu tô streamando pra caralho nesses últimos tempos, twitch.tv/Dragão do Espaço. Se você quiser ver se acompanhar, assim, umas séries de jogos indies no geral, o meu canal, ele é bem focado pra jogo indie atualmente. Inclusive, eu decidi isso agora, nesse podcast. Eu vou só botar jogo indie no meu canal. Caralho, beleza. Eu vou botar só jogo indie no meu canal. Então, se tu quiser acompanhar séries de jogos indie, Dragão do Espaço no YouTube. O caminho, is the way. Is the way. E é isso aí, então, cara, muito obrigado. Se você tá vendo isso no YouTube, quer dizer, você não tá vendo, você tá ouvindo, tem só uma imagem fixa, mas é isso aí, show de bola. Tem também o podcast, você pode procurar no Anchor, no iTunes, no Spotify ou outras plataformas, tudo /MESPedroca. E também, se você está no podcast, nós temos também um monte de vídeos no canal do Mestre Pedroca, é só procurar por Mestre Pedroca, o K é mudo. E é isso aí, show de bola. Muito obrigado e até o próximo episódio. Boa semana. E boas rolagens. É muito nóis.